amigos, estamos aqui fazendo mais um vídeo. Quero cumprimentar a todos, desejar um feliz domingo. E hoje a gente vai fazer uma singela homenagem a um grande irauçubense que por muitas décadas ele se fez presente na história de muitas pessoas aqui de Irauçuba. Em alguns momentos, né, momentos tristes, porque essa pessoa a qual a gente vai falar hoje era o coveiro municipal. Essa pessoa trata-se do senhor José Venâncio de Souza. Ele por muitos anos foi o coveiro do município de Irauçuba. Ele atuou numa profissão que é uma profissão, digamos, que é triste, mas que é uma profissão de importância crucial, uma importância emocional, uma importância espiritual até, porque ele quem enterrava os mortos da cidade de Irauçuba. E o senhor José Venâncio, ele, para minha surpresa, né, minha grata surpresa, ele era um historiador entre aspas. Ele não era graduado em história, mas era um memorialista de mão cheia. E eu tive a satisfação de descobrir um pequeno memorial que ele escreveu, chamado Memórias da Cacimba do Meio, que ele escreveu em 2007, aos 81 anos de idade. O seu José Venâncio, ele é do dia 10 de outubro de 1926. E as memórias dele, a gente vai tentar ler alguma coisa aqui. Espero que o vídeo não fique tão longo, né? Mas ele começa narrando o seguinte: essa é a história do lugar onde eu nasci, no dia 10 de outubro de 1926. O nome era Cacimba do Meio. A minha idade, de 6 a 14 anos, me lembro de tudo. Era conhecido por Vargem do Cacimbão. Existia duas casas, uma de meu pai, Antônio Venâncio, e outra de Francisco Jeremias. Era uma estrada velha no meio das duas casas, e essa estrada ia para a Fazenda Aroeira, do Coronel Lima. Foi o primeiro carro que apareceu aqui, era o tipo de jipe velho, que era virado à manivela. Existia o cacimbão por nome Fonte de São Luís de Gonzaga, pois este foi feito pelos Mota Velho no inverno. Quando ele enchia de água, o povo bebia água de lá. Quando ele secava, vinha novamente o sofrimento. Tirava a água com um balde pequeno. Cadê a tradição da cacimba do meio? Quem primeiro comprou um carro do tipo Jeep velho, virado à manivela, foi o Antônio Rodrigues Cavalcante. Primeiro carro cargueiro era de Lucas Braga, da Cacimba Salgada. A marca do carro era General Motors. Segundo carro era do senhor Domingos Lopes, que morava no Costa. Terceiro carro era do Perventino Dutra. Esses eram os carros da Cacimba do Meio. Na rua Jorge Domingues só existia 3 casas. Primeira casa de Jorge Domingues, segunda de Antônio Braga, terceira casa do senhor Miró, sogro de Jorge Domingues. Na pequena rua da Cacimba do Meio, Paulo Bastos botou o hotel Casa Velha. Era de taipa. No mesmo salão, Jorge Domingues tinha um pequeno comércio. A estrada velha era de pissarra, que passava no meio. O primeiro barbeiro era o senhor Francisco Gustavo, que morava ao lado do rio Lanchinha. Segundo barbeiro, João Alves Ferreira, conhecido por João Barbado. Esse construiu duas casas, as mais altas da Cacimba do Meio. Por trás da rua passava uma gruta funda. Existia o mourão enterrado na beira da gruta, onde amarrava o boi para matar de madrugada. O dono do açougue se chamava Raimundo Cunha. Marchante se chamava Abel. Segundo marchante, Vicente Cavalcante. Comerciante, Antônio Rodrigues Cavalcante. Tinha um grande comércio. Segundo comerciante, José Rodrigues Cavalcante. Terceiro comerciante, Antônio Braga. Existia uma loja de fazenda de Doca Severiano, pois esses eram os comerciantes da Cacimba do Meio. Existia pouca casa na pequena rua. Na nossa praça principal existia o Poço Profundo, o catavento puxando água, jogando em cima de uma caixa d'água que descia dos canos. Vinha para dentro do tanque grande, onde todos os animais bebiam. Existia 4 torneiras que a população tirava água. Era bem zelado pelo Sisto Gomes. Acabaram com o tanque e o catavento. Onde está a tradição da Cacimba do Meio? O lado da rua tinha o nome de Rua dos Camirinos. Existia o pé de tamarindo grande e o pé de riso. Acabaram com tudo. Cadê a tradição da Cacimba do Meio? Das casas de Camirino tinha uma casa grande de pedra de José da Mota.
existia uma casa grande de Pedro José da Mota. Eu, José Venâncio, conhecia as loucas dessa rua. O dono da casa era perturbado, se chamava Camirino. Ele tinha um filho doido, o nome era Petronilho, e outra filha louca, por nome Josefina. E outro louco, Antônio Pereira, se zangava quando chamavam ele de Melá. Ele jogava até pedra. Quem fazia os tijolos para a cacimba do meio, para as construções, era conhecido como Caboclo Jambra. O feitor de casamento civil, que registrava certidões de óbito, o nome dele era Doca Gomes. Na pequena rua existia um café chamado por Café da Madrugada. Esse era do Olindo Bastos. Existia 3 ônibus que faziam horário de Fortaleza a Sobral. Eles faziam parada no hotel do Paulo Bastos. Para fazer refeições não existia porta, a entrada era por todos os lados e o teto era coberto de tábua. Primeiro ônibus era o motorista Marcimínio, segundo motorista Ananias. O terceiro motorista se chamava Didico. O primeiro motorista filho da terra era Roldão Salustiano. Segundo motorista, Napoleão Bastos, conhecido por Sobral. Terceiro motorista, conhecido por Júlio Guedes. No prédio da Prefeitura Velha era o bar de Miguel Farias. Quase em frente tinha o hotel de Lucas Salustiano, por nome Hotel Coelho. Ao lado da nossa matriz existia uma casa grande de tijolo, as paredes todas dobradas. O dono dessa casa era chamado de Luiz da Mota e Melo. Aonde está a tradição da cacimba do meio, a empresa dos ônibus se chamava Empresa Bento. Os ferreiros que batiam ferro eram Herculano da Mota, segundo Ferreira era João Felíssimo. Os carpinteiros da cacimba do meio, que faziam móveis, se chamava Expresso Salustiano da Mota e o outro era Assunção Bastos. Os pedreiros da cacimba do meio se chamavam João Salustiano e o outro era o senhor Mota, da Pedra Atravessada. E o outro era Chicó da Mata, ou Chicó Mota, né? Aí eu não sei, aí tem uma dúvida. O outro se chamava Adércio Gomes. Esse morreu numa virada na entrada da rua. A caminhonete era dirigida por Raimundo Vieira, de Itapajé. As águas que vinham para o hotel do Paulo Bastos eram do Mocó de Cima, da cacimba de Gonçalo Bezerra ou da cacimba de Raimundo Florencio. Essas águas vinham numa carroça puxada por um burro. Interessante, realmente era isso mesmo, uma carroça puxada por um burro e o carroceiro era um senhor chamado João Ferreira, conhecido como João Soldado. Esse rapaz, posteriormente, ele foi colocado na polícia militar pela influência do Paulo Bastos. O rio Lanchinha era muito ruim para dar água. Existia uma cacimba por nome Sarilma. A outra cacimba era Geramataia. Outra cacimba era no Coqueiro. Essa era a melhor água. No rio Lanchinha foi feita uma barragem que Antônio Rodrigues Cavalcante mandou fazer. Era linda. Quando ela estava cheia, acabaram com ela. Era lindo quando ela estava cheia. Acabaram com ela. Aonde está a tradição da cacimba do meio? Quem curtia os couros para fazer sola, os couros eram de bode. Etelvino era quem curtia os couros. Quem fazia lamparina para o povo da cacimba do meio era Luiz Eustáquio. Por trás da igreja de São Luís de Gonzaga foi feito o primeiro grupo escolar arranjado por Paulo Rodrigues Bastos, que arranjou com o Dr. Oliveira Paraíba. No lugar onde Isaías Agostinho negociava, era uma escola, por nome Primária. O nome da professora era Janete Araújo. Na cacimba do meio existia por nome Tancredo da Mota, esse era quem passava remédio para o povo, e tudo dava certo. A outra que passava remédio era a dona Enoca Ramos, e servia. Quem comprava os couros da criação da cacimba do meio era Jorge Turco, conhecido por tio Jorge. Teve o ano que até couro de cururu compravam, custava 10 tostões o couro. Quem mais vendia couro de cururu era o tio João Piquira. Eles pegavam muito cururu. Existia uma padaria na Rua de Baixo, de Wilson Gomes da Mota. Na Rua dos Prados era uma vagem que tinha o riacho por nome Água Salgada. Existia uma casa de Moisés Francisco. Acabaram com ela. Cadê a tradição da cacimba do meio? Os tocadores da cacimba do meio eram Antônio Caxias. A sua orquestra era uma harmônica marca Viado. E o pandeiro e o cavaquinho, esses eram os que tocavam o samba. Sebastião Cândido também era o tocador, com a harmônica Viado. A sua orquestra era o pandeiro e o cavaquinho. Eles eram chamados para tocar em muitos lugares.
Paulo Bastos, quando desmanchou a casa velha de taipa, que fez toda de tijolo, terminou sendo o prédio bonito, aonde funcionava o hotel por nome Hotel Cearense. O cozinheiro era o seu cunhado, Ovídio Domingues Araújo, pois esse hotel era bem movimentado de carro. Essas foram as fazendas de gado que eu conheci. Primeiro fazendeiro, Doca Ferreira do Açude Velho. João Gomes do Carão, na Lagoa das Pedras, fazenda de Pedro José da Mota. O dono segundo fazendeiro, seu filho, conhecido por Luiz Teles. Terceiro fazendeiro, Isaías Ramos, do Riachão. Luiz Batista da Pedra Atravessada. Quarto fazendeiro, Porfírio da Mota. No Mocó, o fazendeiro era Pinheiro Bastos, mais em cima uma fazenda de Jucas Sanches. Existia o fazendeiro por nome Gonçalo Bezerra. No mesmo Mocó, existia o fazendeiro por nome Raimundo Florencio. No lugar da casa da Olindina, até o fórum, era uma vargem. Lá era o campo de futebol de Pedro Cândido. As mulheres que faziam parto era Maria Bezerra, a outra Maria Lopes, se chamava Calu, a outra, a Maria Bezerra, era minha avó, pois essas eram as cachimbeiras que pegavam crianças. Termino minha história agora. Termino minha história. Agora peço a Deus por toda essa lembrança e que a nova geração saiba aproveitar esses que eu falei e já estão dormindo. O sono eterno. José Venâncio de Souza, 10 de outubro de 2007. Pois é, pessoal, vocês veem aí que o senhor José Venâncio era uma pessoa altamente capacitada. Ele tinha uma preocupação com a preservação da história do município, né? As gerações mais novas perpetuassem a história, né? Que as pessoas contassem a história, preservassem a história. E eu acredito que ele foi uma pessoa muito importante para o município, pelo seu trabalho como coveiro, também pela essa questão que poucos conhecem, que ele foi um memorialista, uma pessoa com senso crítico muito apurado, porque já naquela época ele tinha a preocupação de que a história do município, né, a memória do município, fosse preservada. Tanto é que ele, apesar de ter sido uma pessoa que não teve a oportunidade de estudo, não pôde se graduar, deixou um livro, né, entre aspas, uma memória escrita. E essa memória dele a gente vai colocando em vídeo, a gente vai perenizá-la, né? E assim, é muito importante o que ele escreveu, é um subsídio a mais para quem gosta da história do município de Irauçuba. E gostaria que quem assistiu o vídeo deixe a sua opinião nos comentários, se puder, deixe uma visualização, curta, né? Comente o vídeo, compartilhe. Você vai estar ajudando a preservar e a difundir a história do município de Irauçuba. Queria desejar um bom domingo a todos e mais uma vez, fiquemos com Deus. Gostaria também de agradecer à amiga Maria Aparecida Venâncio por ter disponibilizado a foto e ao amigo Francisco Araújo por ter me apresentado este pequeno livro de memórias.